Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui compartilhando e adorando ao Senhor nessa noite. O Senhor, Ele já se faz presente no nosso meio, porque a palavra dele está sendo anunciada aqui. E é por isso que Ele está aqui entre nós. Quero aqui agradecer a oportunidade, a convite do pastor Soares, né? Quero louvar a Deus pela vida dele. Assim também quero louvar a Deus também pela vida do pastor Carlinhos, também por nos ceder também a oportunidade de estar aqui compartilhando algo da parte de Deus e poder transmitir aquilo que Deus Ele tem para o nosso coração nessa noite. Que a sua vida, que o seu coração possa estar nele nessa noite uma vez mais. Amém? Eu quero pedir para os irmãos abrir junto comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Se você tiver encontrado, diga amém. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. Versículo 3, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão todas estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Até aqui. Queridos, quando nós lemos essa porção da palavra do Senhor, vemos um encontro, né? Um momento dos discípulos junto com Jesus. E isso era corriqueiro, porque os discípulos tinham atendido um chamado de Jesus. Ao ouvir a voz de Jesus e dizer assim: segue-me, Pedro, segue-me, João, segue-me, André. Todos eles atenderam esse chamado, atenderam esse pedido. E eles seguiram nessa caminhada com Jesus. E nessa oportunidade, surgiu neles uma dúvida, que é uma dúvida de não só dos discípulos de Jesus, mas eu creio de que com certeza, alguma vez na sua vida, você já
trouxe ao seu coração essa dúvida. E com certeza essa dúvida de muitas e muitas pessoas. Como é que é o fim de todas as coisas? Como se dará a consumação de todas essas coisas? O fim do mundo, né? Como a gente escuta, e a gente já ouviu, já foi predito na história, por vários homens, por várias pessoas, acerca desse fim do mundo, de como se dará esse fim da história. Os discípulos perguntam isso porque Jesus ele faz uma declaração acerca do templo que estava sendo construído. Mas Jesus ele, orientando eles, traz ao seu coração a verdadeira intenção que eles deveriam ter. De que eles não observassem na beleza desse templo, mas observassem de que esse templo seria derribado e nenhuma pedra ficaria construída. Haveria um tempo que haveria uma invasão sobre Jerusalém, e aquilo causa um temor, causa uma comoção sobre os discípulos, do que viria, porque ficou aberto o conhecimento e o entendimento do que aconteceria. E muitas vezes eu e você nos deparamos no decorrer da nossa caminhada, na nossa vida, com situações da mesma forma. Como será o amanhã? Como é que será o meu futuro? Diante de uma sociedade tão difícil, diante de dias que nós passamos também tão difíceis, como Jesus ele começa a discorrer e a falar sobre o ambiente que haveria durante esses últimos dias. Jesus ele não define o dia e nem a hora dos acontecimentos. Jesus ele começa a descrever um ambiente que se formaria. E esse ambiente ele já está muito claro, está muito visível para nós que estamos aqui. É um ambiente de engano, de falsos ensinos, de falsos cristos. É um ambiente onde nós vemos a violência assolando. Muitos estão aqui e talvez ao chegar da sua casa tenha a preocupação do horário de chegar e de sair. Muitos de nós nos deparamos também com situações difíceis na nossa vida, onde nós não sabemos qual é o meu futuro, será que eu vou me casar? Será que eu vou conseguir o emprego que eu quero? Será que eu vou conseguir a formação que eu quero? E esse sentimento havia nos discípulos. Essa inquietude, essa mesma inquietude também, nós vemos também em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa inquietude do que será da história, do que será da minha história e da tua história. João, ele olha, tem uma revelação, e nessa revelação, do capítulo 5, do versículo 1, ele vê um livrinho. A Bíblia fala que João, ao ver aquela visão, e que via aquele livrinho selado, via aquele livrinho onde estava sendo apresentado diante dele, e a Bíblia fala que na terra foi procurado alguém que pudesse abrir aquele livro. No céu também foi procurado alguém que pudesse abrir aquele livro. E o que foi declarado é que ninguém foi encontrado que poderia abrir esse livro. João, ao olhar e se deparar com a situação, João começa a chorar. Porque João, ele sabia que aquilo ali se referenciava acerca do futuro, acerca daquilo que viria. Até que a palavra do Senhor nos fala, nos declara, e João ele começa a chorar. João começa a chorar. Essa mesma inquietude que tinha nos discípulos, tem nessa inquietude aqui. Porque quem seria digno de abrir aquele livro? Até que se apresenta
No versículo 5 ele diz assim: todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É essa visão que o Senhor me convida e te convida hoje a ter, diante das tuas ansiedades, diante da situação desse sistema que tenta nos corromper, que tenta nos afastar da presença de Deus. Nós podemos olhar agora, hoje nós podemos olhar para o Cordeiro, que foi morto, mas um dia ele ressuscitou. Ele é o dono da tua história, Ele é o dono do teu futuro, Ele é o dono de todas as coisas. A história do mundo está nas suas mãos, nada escapa dele, nada foge dos seus olhos, que são como chamas de fogo. Ele está aqui. A nossa salvação está aqui, porque o Cordeiro, a Bíblia vai falar que ele está de pé. Ele não está deitado, ele não está abatido, ele está de pé. E a Bíblia fala que ele é Cordeiro morto desde a fundação dos séculos. E que cordeiro é esse, irmão? É Jesus. Jesus, o sacrifício perfeito, que foi entregue ali na cruz, se rendeu como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele foi ali para trazer cura e para ser o único digno de determinar todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra, no passado, no presente e no futuro. Ele sempre será o dono da minha e da sua história. A história desse mundo não tem eu e você como protagonistas. Não, o protagonista dessa história é Jesus. Nós fomos apenas inseridos nela, fomos apenas comissionados. E só nós seremos uma mensagem, e nós só conseguiremos ser portadores a partir desse primeiro ponto, desse primeiro passo, é de ter uma visão. Essa visão que você tem que ter, que eu tenho que ter, para fazer a obra de Deus, para ser alguém chamado por Deus e cumprir o chamado que Deus determinou. Primeiramente você tem que ver a Cristo. Essa é a primeira e a única visão para fazer a obra de Jesus. Deus, ele não usa métodos. Deus, ele usa homens que tiveram um encontro com ele, que viram ele face a face. O governo está nas mãos dele, nada foge do controle dele. Esse cenário que nós vemos aqui se estabelecer, a Bíblia ela vai fazer uma comparação, os escritores, para aqueles que estavam recebendo a mensagem naquela época. Existia um governo estabelecido sobre aquela época. Era um governo da Babilônia, era o governo de Roma,
que representava e representa esse sistema que tenta corromper o nosso coração, que tenta nos distanciar, que tenta nos entreter, que tenta dizer que, não, tudo bem, você ir para a igreja à noite, mas na segunda-feira você pode trair a sua esposa. Tudo bem, você está na igreja de manhã e você ir usar droga, tomar uma cerveja, beber alguma coisa que não agrada ao Senhor. Tudo bem, você está aqui na igreja e consumir pornografia. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema você estar aqui e você também está lá no Shalom. Não tem problema você estar aqui e também você está no Espiritismo. Não tem problema. Esse é o sistema que tenta causar em nós uma divisão, causar em nós uma separação, manchar o nosso coração, trazer impureza para o nosso coração. E o chamado de Jesus é nos fazer puros. O chamado de Jesus é nos fazer retos. E a pureza, ela significa que não existe divisão dentro do meu coração. Só existe espaço para um. Só existe espaço para alguém que se chama Jesus. Esse é o cenário. Esse é o cenário estabelecido que nós estamos convivendo. Assim como Daniel teve que conviver lá na Babilônia, teve que enfrentar várias circunstâncias, várias situações, nós também temos que nos colocar diante dessa situação. Assim como Esther também esteve também ali naquele reino, também tendo que se submeter e se colocar diante daquela circunstância. Assim como Ruth também, que submeteu também a situações fora da sua realidade e do seu controle. Mas elas sabiam e serviam um Deus, que elas sabiam que Ele governava todas as coisas. Tudo estava no seu controle. O profeta Isaías, tendo uma visão, antevendo o futuro, ele recebe de Deus uma revelação, e não somente eles, outros profetas também profetizaram. Ele recebe a revelação da queda da Babilônia. Esse sistema, ele é opressor, ele é violento, ele é maligno, ele é perverso. É a ação de Satanás, é o mover do espírito do engano. É já a besta colocando os seus primeiros passos para se infiltrar aqui na terra. Porque não pense que o Apocalipse, não pense que as visões, isso daqui é só uma historinha. Isso aqui não é só isso aqui não é mitologia. Isso aqui não é a lenda dos crentes. Isso aqui é uma realidade que vai se cumprir, que vai ser realizada, e ela vai ser real. Por isso, não se conforme com esse mundo, não se acomode com esse mundo. E é provável que você já esteja muito confortável aqui nessa terra, e Jesus está falando: sai do teu conforto, porque eu não te chamei para cá, eu te chamei foi para o céu, eu te chamei foi para a glória, eu te chamei para ser o embaixador da minha aliança. O profeta Isaías, ele tem uma visão, ele diz: caiu Babilônia. Ele está vendo o que acontece em Apocalipse também, porque na Apocalipse, João, ele vê um anjo, no capítulo 14, ele sai anunciando aos quatro cantos da terra que a Babilônia caiu. Esse reino de opressão, ele vai cair um dia. O reino deste mundo, os grandes não resistirão na volta de Cristo, no dia do juízo. Ninguém subsistirá. E a palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará e confessará.
Nós, como filhos da luz, assim como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os filhos da luz. É nossa responsabilidade nós estarmos atentos. A nossa posição, nós hoje, eu e você, devemos nos posicionar, assim como Isaías se posicionou. Isaías se posicionou como um atalaia, como um vigia. E o vigia, ele se colocava lá no alto da cidade, e ele ficava a madrugada toda atento e observando. E ele observava. Isaías, ele vai falar no capítulo 20, que todos os dias ele se colocava às madrugadas, a olhar e a observar, até ouvir uma mensagem, até enxergar algo. E o que mais ansiava, aquele vigia, aquele guarda, era o sol, era o nascer do sol, era o resplandecer do sol da justiça. Isaías conseguiu enxergar esse sol. Isaías conseguiu enxergar esse amanhã. Isaías conseguiu ser revelado para ele uma porção daquilo que Deus queria transmitir, entregar para os últimos dias. Isaías recebeu essa mensagem, recebeu essa visão. Da mesma forma também que João recebeu essa missão, recebeu essa mensagem. Eu e você hoje recebemos essa missão e recebemos essa mensagem. Porque só iremos ser mensageiros fiéis se nós estivermos cientes da mensagem, estivermos dispostos para a mensagem, nos envolvermos e nos entregarmos nessa mensagem. Esse dia não pode nos pegar de surpresa, porque nós estamos atentos, estamos com o nosso olhar focado na volta de Jesus, no retorno dessa mensagem. É necessário que eu e você nos posicionemos no lugar onde eu e você fomos chamados para estar. Não é só quem está aqui em cima, não é só quem está no poste do microfone, não é só um domingo, não é uma agenda marcada dentro da igreja, é por onde eu e você formos. No colégio, você é o atalaia que manda a mensagem, entrega a mensagem que o Senhor colocou no teu coração. No teu trabalho, tu és aquele também que faz isso. Quando você vai para a praia, você também leva essa mensagem. Quando você vai no cinema, também você leva essa mensagem. Por onde você for, essa mensagem tem que te levar. E você tem que levar ela. Você tem que ser conduzido por ela. Não precisa marcar na agenda para você evangelizar. Não precisa marcar na agenda para eu e você evangelizarmos. Então é necessário eu estar com os meus ouvidos atentos ao sinal e à voz de Cristo. Se hoje você precisa ter uma visão, assim como Isaías teve, assim como João teve, se dobre diante do Senhor nesse dia, nessa noite, e reconheça a necessidade de não ser apanhado
Porque nós somos os filhos da luz. Nós esperamos, aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Mas, em Tessalonicenses, ainda nos primeiros versículos, ele vai dizer assim: irmãos, relativamente ao tempo e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Nós sabemos disso. Então, para quem vem como um ladrão? Quem vai receber a volta de Jesus como um ladrão? Lucas, ele vai falar que se o pai de família ele estivesse atento, quando viesse o ladrão, ele estaria apercebido. Quem vai receber a Jesus e a volta de Cristo como um ladrão é o mundo, é lá fora. Para eles vai ser surpresa, para eles vai ser como uma emboscada, para eles vai ser como uma situação repentina que ninguém esperava. Mas para mim e para você, que tem o ouvido ligado lá no céu, que tem a mente conectada lá no céu, ouvirá um som de alarido, um som de trombeta. A trombeta soará e nós seremos arrebatados como num piscar de olhos. Ou seja, não tem uma definição de tempo, de horário. A volta de Cristo também, ela não depende de haver guerras, e nem de haver pandemia. Todos nós pensamos que na época da pandemia que teve, pensamos que estava perto a volta de Cristo. Mas Jesus, ele não depende de sinais, não depende de nada, nem depende de eu e você pregar, porque é um decreto, e decreto irrevogável. É só ele que faz decreto. Não tem homem, não tem profeta, não tem pastor, não tem ninguém. Só tem um que decreta no universo. E esse decreto não depende de mim nem de você. Ainda que você não creia, ele vai voltar. Se você disser, Jesus vem agora, ele não vem. Ele vem quando ele quiser. A hora está marcada. A hora está registrada. É ele que determina o tempo e as estações. É ele que remove reis e estabelece reis. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Deus. E nós somos filhos. Nós somos essa revelação do Espírito Santo, dos filhos que foram gerados pelo Espírito. Nós somos a natureza espiritual de Deus. Fomos nascidos de Deus para revelar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus. E para me concluir, eu quero te convidar a você perceber e a você entender. A você entender que esse chamado para cumprir o ID, cumprir a missão e realizar aquilo que Deus ele tem para cumprir na sua vida, na sua casa, para cumprir através de você. Saiba que você não foi chamado só para vir todo domingo aqui. Deus ele tem mais para você. Tem mais para as tuas mãos, tem mais para os teus joelhos, tem mais na tua história. Jesus ele vai comparar a sua volta ao tempo de Noé. Noé ele achou graça diante do Senhor, diante de uma geração corrompida. Noé foi um homem justo, não por causa das obras dele, mas porque ele foi justificado por Deus. Porque um homem por si só não tem justiça própria. Só podemos ser justos porque Jesus nos justifica. Jesus ele foi lá na cruz e disse assim: ei, eu perdoo os pecados dele. Ele era íntegro diante dos seus companheiros. Ele ouviu a voz de Deus. Diante de toda uma geração, o único que ouviu
A voz de Deus, que teve tempo para ouvir a voz de Deus. Jesus, ele vai falar. Na época de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas essa era uma geração corrompida. E qual é o problema de comer e de beber e de se casar? Isso faz parte da trajetória de todo homem, de toda pessoa. A grande questão é quando isso se torna prioridade na minha vida e Jesus, ele se torna secundário na minha vida. Noé foi o único que se atentou a ouvir a Deus. E não era porque Noé estava distante. A Bíblia fala que Noé, ele andava com Deus. Foi por isso que ele ouvia a Jesus. Por isso que ele ouvia a Deus. É porque ele andava com Deus. Só 2 pessoas andaram com Deus. Está registrado na Bíblia. Um foi Noé, o segundo foi Enoque. Foram os únicos. A Bíblia fala que andavam com Deus. Andar com Deus é andar em espírito. Andar com Deus é obedecer o seu caminho. Andar com Deus é obedecer quando você não consegue mais ver nada. Quando todo mundo se corrompeu, só tem você orando e clamando. É só assim que nós iremos perseverar até o fim. O amor tem se esfriado é porque nós não temos amado a Deus como deveríamos amar. É por isso que o amor se esfriou de quase todos. A Bíblia fala, e vai acontecer isso. A Bíblia nunca fala que vai ser uma multidão, grandes multidões que vão entrar no céu. Se lembra da parábola dos 2 caminhos? O caminho é estreito, a porta é estreita. É pouco. Só foi salvo, sabe quem? Só Noé e a sua família. Lá em Pedro, o Senhor fala assim: vocês acham que Deus vai poupar a vossa geração se Ele não poupou os anjos? Se Ele não poupou no tempo de Ló? E se Ele não poupou no tempo de Noé? Não pense que vão ser muitas pessoas que vão ser salvas. Jesus nunca prometeu isso. O caminho é apertado, o caminho é estreito, a porta é estreita. E eu e você somos chamados para entrar por esse caminho. Entrarmos por ele, porque Jesus passou por ele. E se Jesus passou por ele, eu e você vamos passar também. Não somos melhores do que Jesus. O caminho de Jesus foi a cruz. A cruz, ó, era só uma madeirazinha assim. Era só uma madeira. Noé, ele foi um pregador do seu tempo, um pregador da justiça. Segundo Pedro capítulo 2 e 5, é necessário que eu e você pregue. Como crerão se não há quem pregue? Eu e você. Essa incumbência foi dada para mim e para você. E hoje Deus, Ele te chama hoje para reavivar isso na tua alma e no teu coração, para restabelecer em Deus uma aliança e um decreto eterno. Hoje o Senhor me chama e te chama para andar com Ele, para obedecer sem questionar a ordem de Deus. Não é a ordem do departamento de missão, não é a ordem do pastor Carlinhos, não é a ordem do profeta lá da internet, não é o coaching. Foi Deus quem falou com Noé. Não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha departamento de missão, não tinha folheto. Só tinha Ele e a voz de Deus. Só tinha Ele e a voz de Deus.
o Senhor nos chama a ouvir esse chamado. E esse chamado, ele não é pesado. Esse chamado é glorioso. Esse chamado é gratificante. Esse chamado é participar da história de Cristo. Esse chamado é entender que os planos de Deus são maiores do que os meus e maiores do que os teus. Você hoje está aberto? Sinceramente, tem o desejo de viver os planos de Deus? Esse é o caminho. Esse é o chamado que Jesus tem para mim e tem para você nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.